Cheguei chegando, família Chicote neles. Olha aqui, pessoal, bem grandão no site do Globo.com. Olha lá, Covid. Brasil registra pela primeira vez mais de 1.000 mortes em 24 horas. É bem grandão aqui no site do Globo.com. Eu quero falar algo para vocês e peço que vocês compartilhem, deixe seu joinha nesse vídeo, seu like, seu comentário. E eu vou falar algo para vocês agora. Olá, meus amigos da família Chicote neles. Cheguei chegando, meus amigos. Peço que você deixe seu joinha, seu comentário, compartilhe esse vídeo. Deixa eu ler aqui. Pela primeira vez, Brasil soma mais de 1.000 mortes ao balanço diário e agora tem 17.971 vítimas da Covid-19. Está aqui bem estampado na Globo.com, no site do Globo.com, da Globo, né? Na parte de bem-estar. Diz assim: em 24 horas foram acrescentados 1.179 mortes. No mundo, só os Estados Unidos com 2.612 mortes, França com 1.417, China com 1.290 e Reino Unido com 1.172 mortes tiveram mais de 1.000 mortes somadas em um único dia. Mas a primeira ressalva que eu quero deixar aqui para vocês é que, na verdade, o Brasil não teve mais de 1.000 mortes hoje, dia 19 de maio, terça-feira. Isso a Globo não fala. Se você entrar no site, você vai ver aqui, eu vou ler para vocês. O número de mortes acrescentado ao balanço não retrata somente óbitos ocorridos nesta terça-feira. De acordo com o Ministério da Saúde, 225 mortes das 1.000 mortes, mais de 1.000 mortes relatadas aqui, foram registradas nos últimos 3 dias. Então, na verdade, morreram 954 pessoas hoje, na terça-feira. É muita gente e a gente lamenta. Minhas condolências, né? Meus sentimentos, mas a Globo tinha que informar que, na verdade, a mídia ela usa o sensacionalismo, né? Para vender mais matéria, para ficar mais chamativo, né? Isso aqui não é só a Globo, mas os outros sites também, Record, Bandeirantes. Então, na verdade, não teve mais de 1.000 mortes só hoje, terça-feira, né? Ou nas últimas 24 horas. É que se somou mortes que não, estavam investigadas, né? Estavam sendo investigadas de 3 dias atrás e somou para saber se era de Covid-19, somou com essas 954 das últimas 24 horas. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Está uma guerra, né? Aqui, antes que qualquer um venha falar, né? A gente não apoia político nenhum, nem sistema político, nós apoiamos o povo, que é o único que está sofrendo nessa briga política de governadores contra o Bolsonaro contra governadores, aí entra a mídia para passar cada vez mais, botar mais lenha na fogueira, e o povo está no meio de tudo isso, parado em casa, 63 dias parado, muitas empresas falindo, milhões de brasileiros sendo desempregados, pessoas passando dificuldade, necessidade. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se a hidroxicloroquina, que é a briga, né, o medicamento aí da briga dos governadores e prefeitos dos 27 estados do Brasil em relação ao Bolsonaro, o Trump lá, ela não funciona, que eles dizem que ela não serve para a Covid-19, qual é o tratamento adotado pelos 27 estados do Brasil? Qual é o protocolo que os médicos estão seguindo no mundo e no Brasil?
Qual é os medicamentos? E por que está morrendo tanta gente? Será que estão sendo tratados corretamente? Quase 18 mil pessoas. Essas pessoas estão sendo tratadas no começo da doença, quando a doença ainda estava de leve, moderado, porque são 3 estágios que os médicos falam. Estágio 1, estágio 2 e o estágio 3, que é o gravíssimo, quando a pessoa é entubada, vai para a UTI. Qual é o medicamento? O protocolo que os estados estão usando, que os governadores, os prefeitos, e está ainda morrendo muitas pessoas. Se não está sendo usada a hidroxicloroquina, se a hidroxicloroquina não serve, porque ainda estão morrendo muitas pessoas. Quem vai ter a responsabilidade em relação a essas vítimas? Os governadores? O presidente? Quem é responsável por tudo isso? Eu posto vídeos para fazer você refletir, pensar. Estou postando os vídeos para o povo começar a parar e começar a refletir, porque o povo está sendo prejudicado. O maior prejudicado é o povo, você que vai assistir esse vídeo. Eu vou deixar agora relatos de alguns médicos. Tem um médico do Hospital do Coração, um hospital de gente que tem condições de pagar, o HCOR aqui em São Paulo, que ele diz que usa ivermectina, remédio barato, que é para matar piolho, hidroxicloroquina, azitromicina, heparina, corticoide, e ele tem tido bom êxito lá. Eu vou colocar esses médico lá no Piauí, um protocolo lá no Piauí que também está dando certo, que foi usado também lá na Espanha por uma médica brasileira lá na Espanha. Então, será que a hidroxicloroquina não serve mesmo? E se ela não está sendo usada, porque sem ela ser usada, por que está morrendo tanta gente assim? Qual é o protocolo que os governantes, os governadores, os prefeitos estão usando nos seus hospitais, em seus estados, nos 27 estados? Quem vai ter responsabilidade? Qual é a responsabilidade? Joguem limpo com o povo. Você vai ver nesse vídeo o médico falando que tem que tratar no começo. Muitos médicos fazem a pessoa voltar para casa, tomar paracetamol, tomar água, bastante líquido, vitamina C, repousar, que vai passar. Só volte aqui se estiver cansado, se estiver com falta de ar. E aí a pessoa só volta lá quando já está em estado grave, com os pulmões comprometidos, com o funcionamento dos órgãos comprometido, e aí a chance de ir a óbito é grande. Comece a analisar. Estão tratando corretamente as pessoas? As pessoas estão sendo testadas? As pessoas estão recebendo medicamento no começo? Tudo isso tem que ser analisado. Ficam com o vídeo dos médicos aí relatando que tratam no começo com hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, heparina. A heparina geralmente é num estágio mais moderado, no estágio 2, até no estágio 3, que é o anticoagulante. Vejam aí o vídeo e compartilhem nas suas redes sociais. Que ainda não sabe. Então, por que a gente precisa fazer tomografias e exames seriados? Exatamente para a gente identificar esse paciente e tentar tratá-lo antes, de forma mais agressiva, para evitar que ele vá para as outras fases. Então, o que está acontecendo em muito local é que o paciente chega com sintoma gripal, colhe um PCR para o Covid e o médico diz, olha, vai para casa e só volta se você estiver cansado. Isso aí é um absurdo. Tá? Não pode voltar se estiver cansado. Você tem que evitar que ele fique cansado. Você tem que começar o tratamento que a gente tem como tratamento, que até isso é incerto, mas você tem que começar alguma ação para evitar que ele volte cansado. Né? O que eu estou vendo aqui em São Paulo, em muitos locais, a gente tem funcionários na clínica que não tem plano de saúde, e vão para a rede básica, e aí a orientação é só, olha, toma isso aqui, só volta se estiver cansado. O resultado disso aí é o que a gente está vendo todo dia na Globo e nos outros canais. Né?
Muita gente perde aquele tempo, né? Perde tempo. fazer isso aí. As pessoas estão curiosíssimas e elas estão perguntando porque a ansiedade está muito grande. Qual o tratamento para a Covid-19? O que é que você tem visto na sua experiência? O que é que está funcionando? Qual é o protocolo? Apesar da gente saber que não tem comprovação científica, não tem. Mas o que é que vocês têm usado? O que é que dá resultado na sua experiência? Para entender o tratamento, a gente volta naquelas fases da doença, né? Então, a fase inicial é a fase que a gente chama de replicação viral. Mais uma vez, ela vai do tempo de contágio, que é em média 5 a 7 dias antes do início dos sintomas, até o aparecimento dos sintomas uns 4, 5 dias mais. Nessa fase, o tratamento visa diminuir a replicação do vírus, para que você seja exposto a uma quantidade menor de vírus. Nessa fase é que entram as medicações para tentar inibir. Uma delas, que todo mundo, lógico, deve estar curioso, é a hidroxicloroquina. Tá? Então, o efeito da hidroxicloroquina, se existe, porque ninguém é capaz de dizer que sim ou que não ainda, mas se ele existe, é exatamente nessa fase, para diminuir a replicação viral. Tá? Por isso que a maior parte dos estudos que saiu até agora com a cloroquina tem resultados negativos, porque eles estudam os pacientes mais graves, aqueles pacientes que, teoricamente, passaram do time. Existem estudos ainda, o HCO faz parte de um deles, que eu acredito que até o final de junho vai ter um resultado mais robusto, porque está sendo feito com metodologia científica adequada, para tentar identificar se a cloroquina é ou não capaz de reduzir a replicação viral. Tá? Enquanto a gente não sabe, eu, particularmente, tenho usado. Tá? Lá no hospital, fica a critério do médico e do paciente. Então, os meus pacientes eu proponho usar. Pergunto, explico o risco. Não é uma droga isenta de risco. O maior risco dela, para o curto prazo, é risco de arritmia cardíaca. Tá? Então, para que o paciente comece a usar a hidroxicloroquina com segurança, ele, no mínimo, tem que ter um eletrocardiograma e tem que ter a dosagem de eletrólitos, potássio e magnésio no sangue. E critérios do eletrocardiograma, níveis de potássio e magnésio, é que vão definir se você pode ou não usar. Tá? Então, essa é a primeira droga. Existem estudos, então, em laboratório, já se mostrou que uma droga antiparasitária chamada ivermectina, ela também reduz a replicação do vírus. Tudo isso em laboratório. Tá? Não passou ainda para a parte clínica, mas nós temos usado, porque é uma droga relativamente inócua. Não vai te fazer um efeito colateral maior. Outra droga, a azitromicina. A azitromicina é um antibiótico, né? É um antibiótico que pega germes, uma série de germes, entre eles germes que são chamados atípicos, que causam pneumonias atípicas, mas é usada para uma pneumonia viral com a ideia de que a azitromicina tem um efeito imunomodulador e que ela é capaz de reduzir a replicação do vírus também. Um risco é que a azitromicina, junto com a hidroxicloroquina, aumenta o potencial de arritmia. Tá? E o COVID é um vírus que pode atacar o coração. Então, assim, é um paciente de muito risco. Então, esse paciente não pode ser feito, como muita gente está fazendo aí também. Tem até alguns planos de saúde que estão mandando para casa do paciente, toma aqui hidroxicloroquina e azitromicina e boa sorte, né? Sem o paciente ter um eletrocardiograma, sem o paciente... Olá, hoje é dia 8 de maio de 2020. Eu sou Sabas Vieira, médico aqui no estado do Piauí. Há cerca de 7 semanas nós montamos um grupo aqui no Piauí de médicos para o combate à doença Covid-19 e fomos muito auxiliados pela doutora Marina Bucar, que estava passando pelo pico da epidemia lá em Madrid. A doutora Marina é uma piauiense e ela muito nos ajudou com a sua experiência. No início da doença lá em Madrid, a mortalidade estava em torno de 20% e agora no final em torno de 1,8% lá no hospital que ela trabalha. E nós pudemos reproduzir esses resultados aqui no nosso estado. É importante que nós entendamos que a doença tem são 3 fases. A primeira fase, que é chamada de replicação viral, em que eu posso fazer um tratamento precoce, ela dura entre 1 a 7 dias.
e é a fase que o paciente tem febre, dor de garganta, os pacientes relatam como se tivesse um bolo na garganta, 30% não sente o gosto ou o sabor dos alimentos, 30% também desses pacientes têm náuseas, vômitos e diarreia. E para esta fase, o que é proposto é que o tratamento seja feito preferencialmente a partir do segundo dia. Então, se você tem sintomas desses que estão durando 48 horas, procure assistência médica para que o tratamento seja feito da forma mais adequada possível. Que o recomendado foi hidroxicloroquina e azitromicina para essa fase precoce da primeira fase da doença, que é a fase da replicação viral. A segunda fase da doença, que é a fase inflamatória, geralmente começa a partir do 7º dia e vai até o 12º dia. Nesta fase, para os pacientes que a doença não conseguiu ser controlada, ainda temos a oportunidade de fazer um tratamento com corticoterapia e evitar a terapia intensiva. Então nós temos 2 janelas de oportunidade. Nas primeiras 48 horas da primeira fase da doença e ainda na fase inflamatória também fazer o tratamento da Covid-19 com a corticoterapia, evitando o doente ir para a terapia intensiva. Aqui no Piauí nós já temos bons resultados. O Dr. Justino, que é do Hospital de Floriano, já nos relatou 5 casos tratados com sucesso e que não precisaram ir para a UTI. Hoje, a UTI de Floriano não tinha nenhum paciente com Covid com essa abordagem precoce. Tanto precoce da fase 1, hidroxicloroquina e azitromicina, quanto precoce da fase 2, inflamatória. Nós estamos treinando esses médicos. Amanhã nós temos uma reunião com cerca de 500 médicos do estado e de outras partes do Brasil, para nós capacitarmos os médicos a fazer essa prescrição de forma adequada. O governo do estado já aprovou esse protocolo precoce. Baixe no seu aplicativo Android o programa Monitora Covid. Lá você pode se cadastrar e, dependendo dos sintomas, você pode entrar em contato com o serviço de telemedicina e ser referenciado para receber avaliação médica o seu tratamento. Nós não temos uma evidência sólida, pelo menos, dessas condutas, mas houve uma mudança brutal na taxa de mortalidade e o que a gente quer é trazer essa experiência para o Piauí, como o Dr. Justino já está tendo lá em Floriano, e aí baixar essa taxa de mortalidade para 1%. Para o doente tomar essas medicações, ele vai ter que assinar um consentimento informado, autorizando, que é o que a gente chama off-label. Isso não está na bula da medicação. Mas é uma medicação segura, já utilizada há muitos anos aqui no Brasil para tratar outras doenças, e as doses utilizadas serão as doses que já são bem conhecidas em termos de segurança pelos médicos. Portanto, essas são 2 notícias boas e que nós, ao meio de tantas notícias ruins, que nós pudemos ter essa taxa de mortalidade muito baixa com esse tratamento precoce da Covid-19, tanto na fase 1, na fase 2. Então procure rapidamente o serviço de saúde depois de 48 horas para avaliação médica. Não é para ninguém comprar e estocar essas medicações em casa, até porque precisa de prescrição médica. E tem a dengue, que é uma doença frequente no nosso meio. O médico vai fazer esse diagnóstico diferencial e fazer o tratamento adequado. Olá a todos, hoje dia 12 de maio de 2020, me chamo Anatoly Borges, sou médico aqui no estado do Piauí, faço parte de um grupo de colegas médicos que se uniu no combate ao coronavírus, capitaneados pelo Dr. Luiz Ayrton e pelo Dr. Sabas, e que tem recebido suporte da doutora Marina Bucá, médica na Espanha, que com o seu protocolo de tratamento precoce dos pacientes com coronavírus tem tido excelentes resultados na Espanha, diminuindo a taxa de mortalidade e a taxa de internação em UTI. Há semanas esse grupo vem tentando, junto aos gestores municipais e estaduais aqui do nosso estado do Piauí, mostrar a importância do tratamento precoce com a hidroxicloroquina e corticoterapia nas fases iniciais da doença. Porém, os gestores são reticentes ao tratamento e se negam a aceitar os resultados positivos que são encontrados não só na Espanha, como também na Itália e na França. Então esse vídeo eu peço que vocês viralizem, porque nós precisamos atingir o máximo de pessoas, mostrando que existe a possibilidade de tratar essa doença.
que existe a possibilidade de evitarmos mais vidas sejam ceifadas, que a gente perca mais vidas. Precisamos pressionar nossos gestores para que encarem a doença de uma forma mais humana e não apenas em busca de evidências científicas absolutas para tratar essa pandemia. Conto com a ajuda de todos.